Natal. É dito ser a data mais feliz e comemorada do ano. Mas será isso mesmo verdade? Enquanto a maioria do mundo vai estar participando em distribuição de presente, decoração da árvore de Natal, presentes e comida natalina durante essa temporada, aqui vai o que você não sabia sobre o Natal. Você sabia que o Natal foi de fato banido nos Estados Unidos em certo ponto? E sim, isso é verdade. O que você está vendo na tela é uma notícia pública real que foi postada. E nela diz o seguinte: o costume, a observação do Natal foi considerada um sacrilégio, e a troca de presentes, as saudações e vestir em roupas finas, festas e outras práticas satânicas são por meio dessa proibidas com o criminoso responsável a multa de 5 shillings. E note como é classificado como uma prática satânica e também é considerado um sacrilégio. Em 1647, o Natal foi oficialmente banido pelo parlamento inglês e líderes puritanos. Oliver Cromwell, que era um líder puritano na época, baniu todas as atividades relacionadas ao Natal de 1647 até 1660. Contudo, os puritanos acabaram banindo o Natal de 1659 até 1681 nos Estados Unidos em específico. O estado de Alabama foi o primeiro a legalizar o Natal em 1836, seguido de Louisiana e o Arkansas em 1838. Por isso a festa está de volta no dia 25 de dezembro, mas antes era considerada uma prática satânica e um sacrilégio. E se você procurar o significado de sacrilégio, você vai encontrar, de acordo com a Infopédia, que significa profanação de algo sagrado, ultraje a uma pessoa sagrada, violação de coisa que merece grande respeito e uma ação extremamente repreensível. Existe alguma verdade nessa definição? Vamos procurar, porque você vai ver que o Natal era celebrado milhares de anos atrás, antes mesmo do nascimento do Messias de fato. No livro de Warner Keller, A Bíblia como História, nós recebemos a seguinte informação destacada: 25 de dezembro é referenciado em documentos como Natal em 324 a.C., pela primeira vez, durante o império do imperador romano Justiniano no século VI a.C. Nessa época ele foi reconhecido como feriado oficialmente. O antigo festival romano teve grande influência na escolha desse dia em particular. 25 de dezembro na Roma Antiga era reconhecido como Dies Natalis Solis Invicti, ou Sol Invictus, que também significa Nascimento do Sol Invicto, o dia do solstício solar. E ao mesmo tempo em Roma, o último dia da Saturnália, que era uma semana de festas e festivais desenfreados. Então, em 25 de dezembro, esse dia prestava homenagem a Mitras, o ídolo do sol. Estranhamente se parece com a Senhora Liberdade, como você pode ver nessa foto, com o halo atrás da cabeça. Mas esse dia não prestava homenagem apenas a Mitras. Oh, não! Muito pelo contrário. Também existia o antigo festival romano, conhecido como Saturnália, que era um festival em homenagem ao ídolo do Sol Saturno, originalmente realizado em 17 de dezembro, com festividades a semana toda, até o dia 23 de dezembro. Agora, durante esse festival pagão romano de inverno, eram celebrados sacrifícios no templo de Saturno e no Fórum Romano, juntamente com um banquete público. Mas você também sabia que durante a Saturnália também existia troca de presentes, festa contínua, atmosfera de carnaval e festas que também derrubavam as normas de condutas romanas. Durante esse tempo, jogos e apostas também eram permitidos. E de acordo com o livro de Michael Grant, História de Roma, em pouco tempo o imperador Aurelion estabeleceu um enorme templo do Sol Invicto, como centro e ponto de foco de todo o sistema religioso do Estado de Roma. E o nascimento dessa divindade pagã deveria ser observado em 25 de dezembro, que então foi transformado no que é comumente conhecido como Natal. Mas foi o antigo festival de solstício romano, também conhecido como Brumália,
que honrava e prestava homenagens a ídolos tais como Saturno, Cronos, também Ceres e Demétrios e até Bacos. E pela era bizantina, as celebrações ocorriam de 24 de novembro até a data da Saturnália, encerrando ao redor de 23 de dezembro. Então isso durava praticamente um mês e era celebrada em meados do século VI depois de Cristo. Durante esse tempo aconteciam festas alegres e eram realizados sacrifícios de porcos para os deuses. E falando contemporaneamente, tudo isso deu nascimento no que comumente é conhecido como Yule, que é uma das celebrações pagãs Wicca, que se dá normalmente entre 20 de dezembro até 23 de dezembro para celebrar o renascimento do Sol. Embora originalmente era realizado pelo povo germânico para prestar homenagem a Odin, que era conhecido como o deus germânico da morte, entre vários outros deuses, esse festival era apenas um dos 8 festivais que são celebrados pelos Wiccas durante o mesmo período do Natal. E também não tem apenas a ver com prestar homenagem ao renascimento do Sol, mas também é realizado, segundo eles, magia, fogueira e jantares. Mas de onde o Natal realmente veio? Será que realmente se originou há 2000 anos atrás ou era uma celebração que ocorria milhares de anos atrás? Porque, de acordo com a Enciclopédia Católica, edição de 1911, quando você pesquisa a palavra Natal, você vai ver que Natal não estava entre os primeiros festivais da igreja. E continua dizendo, a primeira evidência da festa vem do Egito. Mas o que você está prestes a ver é que o Natal traz vestígios das suas origens em todo o caminho de volta para a Babilônia. Agora vamos falar sobre os tópicos que são geralmente associados com o Natal hoje em dia. O primeiro, sendo mais conhecido popularmente como Papai Noel. Você sabia que Papai Noel é na verdade uma modificação do nome São Nicolau, que era um bispo da Igreja Católica Romana no século V d.C.? E, de acordo com a Enciclopédia Britânica, no volume 19, páginas 648 a 649, você vai ver o seguinte: São Nicolau, um santo honrado pelos gregos e latinos no dia 6 de dezembro. E também conta uma lenda em que São Nicolau teria recebido ocultamente de um cidadão pobre suas 3 filhas como presente. É dito que daí que surgiu o costume de presentes em segredo durante a noite de São Nicolau, 6 de dezembro, que foi então subsequentemente transferido para a data associada do Natal com o Papai Noel. Mas tem algo ainda mais obscuro e mais interessante e suspeito quando você olha bem de perto para o Papai Noel. E até o seu nome em inglês, Santa Claus. Porque se você desembaralhar as letras de Santa, você consegue a palavra Satã. E você pode fazer isso por conta própria, que você vai ver que esse é o caso. Mas esse não é o único modo que o Natal presta homenagem a Satanás. A gente só está começando. Agora vamos estar discutindo a árvore de Natal e suas origens, porque não é o que você pensa que é e não origina de onde você pensa que vem. Agora, a árvore de Natal originou na Alemanha, mas também conseguiu suas raízes com os romanos, que então conseguiram dos egípcios, que então conseguiram dos babilônios. E vemos até menção da árvore de Natal nas escrituras, como é dito em Jeremias capítulo 10, versos de 1 a 4. Mas qual o verdadeiro propósito da árvore de Natal? Bom, de acordo com o livro de William Walsh, Curiosidades de Costumes Populares, na página 242, uma fábula antiga babilônica conta de uma árvore verde que nasceu num velho tronco de árvore morto. O velho tronco simboliza Nimrod. A nova árvore verde simboliza que Nimrod volta depois de novo à vida em Tammuz. E entre os druidas, o carvalho era sagrado. Entre os egípcios, a palmeira. Entre os romanos, era o pinheiro, que era decorado com frutas vermelhas durante a Saturnália. Tem muito mais. Quando falamos de árvore de Natal, você pode estar se perguntando: o que é que o obelisco e a árvore de Natal têm em comum? Eles são 2 símbolos fálicos de Nimrod.
E a história babilônica continua assim. Depois da morte de Nimrod, numa tradição popularmente conhecida como Horus, o que acontecia era que a mulher de Nimrod, Sima-Ramos ou Isis, na tradição egípcia, pegou todas as partes do corpo de Nimrod, encontrando todas, exceto uma. E é claro que a parte que ela não achou foi o símbolo fálico, ou o seu pênis, que então virou um símbolo e foi simbolizado pelo obelisco e a árvore de Natal. Porque mesmo você sabendo ou não, o Natal presta na verdade homenagem a Nimrod, o ídolo do sol. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. É claro que nós temos a presença de troca de presentes que origina lá atrás da Saturnália, prestando homenagem a Saturno, a divindade da agricultura. Mas e os ornamentos que a gente coloca na árvore de Natal? De onde eles originaram? Numa tradição antiga romana, os romanos decoravam as suas árvores para honrar Bacchus, o deus da fertilidade. E eles também colocavam 12 velas nas árvores em honra ao deus do sol. Mas não é tudo. O que os gregos fizeram, eles adoravam Adônia, ou Adonis, que alegadamente foi traga de volta à vida pela serpente Asclepius, outra vez prestando homenagem ao renascimento durante esse tempo. E nós também sabemos que os alemães colocavam frutas e velas nas suas árvores para honrar Woden. Mas, e aquelas luzes que você vê? Bem, essas luzes, junto com os ornamentos, elas prestam homenagem a Nimrod, a divindade do sol, representando o nascimento do sol. E nós sabemos que Satanás se transforma como um mensageiro ou anjo de luz, e você pode ler no segundo livro dos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Sem mencionar as estrelas nas árvores de Natal, que representam as estrelas de Ishtar, a mulher de Satanás, literalmente. E então temos as renas, que popularmente é dito e contado que as renas puxam o trenó do Papai Noel para que ele possa então entregar os presentes na noite de Natal. Mas tem uma verdade ainda mais obscura atrás do que a rena realmente simboliza. Porque de acordo com o paganismo, as renas normalmente são associadas com o deus com chifres dos pagãos, Cernunnos, que estranhamente se parece com Baphomet. Agora, Cernunnos é dito ser o deus celta da fertilidade de animais, riqueza e também do submundo. Mas tem mais para ser dito sobre as renas. Na mitologia nórdica existe também um cavalo que é comumente conhecido como Sleipnir, que se torna um garanhão gigante e viaja através dos mundos e histórias nórdicas e mitos. Agora que você sabe que é Satanás que na verdade está montado nessas renas, e não Papai Noel, você vai saber qual o significado das renas quando falarmos do Natal. Se você pensou nas decorações de coroas, de azevinhos e grinaldas, bom, saiba que eles representam o símbolo da fertilidade, assim como os coelhos e ovos de Páscoa. E também prestam homenagem a Isis, popularmente conhecida como Páscoa, a deusa da fertilidade. Bom, então você deve estar pensando consigo mesmo. O Natal é uma mera celebração do nascimento do Messias, que é falado no Novo Testamento, para celebrar e reverenciar o seu nascimento, que alegadamente é 25 de dezembro. Mas e se eu te disser que ele não havia nem nascido em 25 de dezembro ou perto de dezembro? O Messias do Novo Testamento não nasceu nem perto de 25 de dezembro, mas nasceu aproximadamente durante as festas de outono, que se passam entre setembro e outubro atualmente. Como você pode ver aqui, 25 de dezembro é celebrado e reverenciado o nascimento de vários deuses do sol, incluindo Nimrod, Horus para os egípcios, Mitras para os persas, Tammuz para os babilônios, Buda e Krishna, Dionísio e Zaratustra, e a lista continua e continua. E note como eles têm o símbolo do sol atrás da cabeça, que é de onde temos todo o simbolismo do sol que nós vemos entre várias culturas antigas e até hoje com adoração ao sol e adorações no domingo, que em inglês é Sunday, o dia do sol. E o motivo que especificadamente 25 de dezembro foi escolhido é porque esse dia tem a ver com o renascimento do sol.
Note que esse dia vem tipicamente 3 dias depois do dia mais curto e da noite mais longa do ano, onde o sol agora começa a brilhar mais durante o dia, portanto simbolizando o seu renascimento, ou vulgo renascimento de Nimrod, ou Baal, o deus do sol. De fato, não existe nenhum lugar nas escrituras que o nosso Pai ou o Messias diz ou comanda a gente observar seus aniversários. E os lugares que encontramos aniversários na Bíblia é pelo faraó em Gênesis capítulo 40, versículo 20 a 23, para o nascimento de Herodes, e em Mateus capítulo 14, versículo 6. Então, vemos que em nenhum lugar da Bíblia o Messias nos diz para comemorarmos o seu aniversário, ou mais alto, o Pai do Messias nos diz para comemorarmos o Natal. E nós sabemos que o Messias não tinha nem nascido na data de Natal, nem perto da data de Natal. Nós sabemos disso porque, de acordo com Lucas capítulo 2, versículo 8, quando o Messias nasceu, estavam no mesmo lugar pastores habitando nos campos, cuidando das suas ovelhas durante a noite. Contudo, isso jamais poderia ter ocorrido na Judéia no mês de dezembro, porque os pastores sempre buscavam os seus rebanhos nas montanhas e dos campos e cobriam-as antes de 15 de outubro, para protegê-las da temporada fria e chuvosa que acontecia depois daquela temporada. E se você olhar na Canção de Salomão, capítulo 2, versículo 11, no livro de Esdras 10, versículo 9, você vai ver que o inverno era uma temporada chuvosa e os pastores não eram permitidos de habitar os campos durante a noite por causa do frio. E de acordo com o comentário de uma fonte não governamental, na edição de Nova York, volume 5, página 370, abre aspas, era o costume antigo dos hebreus daqueles dias enviar suas ovelhas dos campos e desertos na Páscoa ou no início da primavera, e depois trazê-las de volta no começo da primeira chuva da primavera, que era normalmente durante o outono, bem antes do inverno. E se você olhar bem em Lucas capítulo 1, você verá que o Messias foi concebido 6 meses depois de João o Batista. Portanto, o Messias nasceu durante as festas de outono. Mas não é tudo, porque também vemos nas Escrituras que o nosso Pai nos diz para não celebrar o Natal ou ter qualquer afiliação com qualquer festa de qualquer maneira, porque em Jeremias capítulo 10, versículo 1 a 4, nosso Pai diz, não aprendas os costumes dos pagãos, e descreve uma prática que se parece com o Natal, que os pagãos participavam centenas de anos antes que o Messias estivesse na terra. E também no livro de Amós, capítulo 5, versículo 21 a 22, nosso Pai diz, eu odeio, eu desprezo vossas festas, não sinto gosto nenhum nos vossos cultos, quando me ofereceis holocaustos e ofertas, não encontro neles prazer algum. E não faço caso de vossos sacrifícios e animais cevados. Nós também vemos no Torá que o Natal, na verdade, quebra os mandamentos. E o nosso Pai fala de novo e de novo contra o Natal. E todos esses outros feriados sagrados. Até no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 17, nós vemos que quebra o primeiro, segundo e terceiro mandamento. Tanto no livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 29 a 31, que diz que nós não devemos estar envolvidos em nenhum tipo de paganismo. Em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 1 a 4, que diz que não devemos ter nenhuma imagem cravada em madeira ou escultura, e também temos no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 13, Deuteronômio 7, versículo 5 e Deuteronômio 16, versículo 21, nenhum acerá ou árvores ou etc. E com Jeremias capítulo 2, versículo 20 como testemunho. E também sabemos que os dias de festa que nosso Pai nos comanda para celebrar e manter em Levítico capítulo 23, nós sabemos que o Messias do Novo Testamento também mantinha esses dias de festa. E também as Escrituras nos dizem que nós não devemos adicionar ou remover da palavra que estão nas Escrituras. Então, sabemos que em nenhum lugar da Bíblia nosso Pai ou Messias nos diz para celebrarmos o seu nascimento. E em nenhum lugar da Bíblia nós nem vemos a palavra Natal ou domingo ou Sunday, e na verdade ele fala contra os feriados pagãos.
E a pergunta que nós devíamos estar pensando e nos perguntando nesse momento é a seguinte: estamos seguindo a verdade ou costume e tradições babilônicas? Estamos seguindo a verdade ou tradição? E de acordo com Alexander Hislop, os dois babilônios, muito antes do século IV e muito antes da própria era cristã, um festival era celebrado entre os pagãos naquele dia preciso, para honrar o nascimento do filho da rainha babilônica no céu. O mesmo festival foi adotado pela Igreja Romana, dando somente o nome de Cristo. Então, da próxima vez que você pensar em celebrar o Natal, ou mesmo colocar uma árvore de Natal e decorar aquela árvore de Natal com ornamentos ou outras coisas, e da próxima vez que você pensar em se vestir de Papai Noel, ou mesmo celebrar com a sua família e dar presente e receber presente para os seus filhos, você saberá exatamente a origem do Natal, de frente, verso, esquerda e direita, porque sim, o Natal é muito pagão e tem suas raízes originadas em paganismo e Babilônia. E a pergunta mais uma vez é: estamos seguindo a verdade ou tradição? Celebre, comemore consciente da verdade.